Olá, sou o professor Bruno, estou vestindo uma camisa salmão, calça jeans, a cor do meu cabelo ela é um tom avermelhado castanho, encaracolado, eu uso óculos e a cor dos meus olhos são verdes e o tema da nossa aula é Egito Antigo. A habilidade é EF06HI02B e seria analisar a importância das diferentes linguagens em diferentes sociedades e épocas. Teria duração de 2 aulas para o 6º ano do ensino fundamental. Bom, se nós partirmos, primeiramente de uma retomada, vamos tentar lembrar do que foram as outras aulas. Na aula anterior nós falamos da escrita cuneiforme, que veio lá da Mesopotâmia, E aqui tem algum exemplo dela, o A e o B, embora que vamos tentar lembrar também que a língua mesopotâmica, como ela é aquela língua em forma de cuia, que eles iam ali perfurando com um pequeno lápis, um pequeno pedacinho de madeira, uma tabuleta de argila, ela não era muito precisa, então eles não tinham assim uma ideia do que seria o B, eles imaginavam, então às vezes a configuração da letra ela mudava um pouquinho. Vamos tentar lembrar desse período, Então, se a gente passou ali pela Mesopotâmia, nós também vimos alguns outros estilos de escritas, que todas elas foram mais relacionadas à imagem. E aí, por que esses povos, da antiguidade faziam esse estilo de escrita? Muitas vezes era para registro do que eles mesmos faziam. Então, lá os homens das cavernas, na antiguidade, faziam as pinturas rupestres para tentar mapear o cotidiano deles. E aqui os mesopotâmicos também tentaram fazer isso e eles ampliaram isso para contagem de números e para outras coisas. Bom, depois, agora focando nessa aula de hoje, que seria o Egito Antigo, nós temos um dos primeiros motivos que eles faziam essa escrita, que era agradar os deuses. Bom, por que agradar os deuses? Porque vamos lembrar lá de alguns mitos do Antigo Egito, um dos deuses deles, o deus Tote, escrevia seus primeiros mitos, suas primeiras magias mágicas dentro do livro dele, que era uma tabuleta feita em esmeralda, falava a tabuleta de Tote, a tábua mágica. E essa tábua mágica continha ali alguns símbolos. E esses símbolos eram os tais hieroglifos, tá bom? Esses hieróglifos ou hieroglifos que traziam toda a identidade do mito. Outro motivo que eles faziam era o registro do cotidiano, que outras civilizações, como a gente já comentou, faziam também, Então, esses registros do cotidiano eram feitos ali por eles para, muitas vezes, contagem de coisas que aconteciam. Por exemplo, contagem para gado, vamos pensar, às vezes o faraó ali queria ter um controle desse gado e eles contavam através da escrita deles, E eles tinham 2 tipos de escrita. Uma delas era essa, a hieroglifa, que era para adorar os deuses, agradar os deuses, que ficavam na mão dos escribas e ficavam também na mão dos sacerdotes e na mão do faraó, E eles tinham uma língua um pouquinho mais informal, que era chamada hierática. Essa língua hierática eles faziam somente para registros pessoais. E vamos lá, então, quem que eram os responsáveis por essa escrita? Os escribas, que eles eram como se fossem ali os secretários do faraó. Por que, entre aspas, secretário? Porque nós estamos usando uma linguagem moderna para o passado. Então, como a gente não pode fazer isso, a gente coloca entre aspas para dizer, Então, eles seriam uma espécie de secretários, para aproximar um pouco de vocês aqui, seriam uma espécie de secretários que ficavam ali registrando para o faraó o que ele precisava saber naquele momento, E vamos lá. Então, como eram esses hieróglifos, Eles eram mais ou menos assim. Eles eram todos em desenho. E vejam que eu já adiantei e coloquei aqui meu nome, Bruno. Eu escrevi meu nome em letra hieróglifa.
O que nós vamos fazer agora para concluir a nossa aula, né? Nós vamos fazer uma pequena atividade aonde eu vou entregar para vocês uma folhinha com os símbolos, né, o alfabeto deles, e vocês vão tentar escrever o nome de vocês na língua hieroglífica, tá bom? Então, como nossa atividade para concluir seria isso. Vamos então recapitular o que aconteceu durante a aula, o nosso tema Egito Antigo. Começamos com uma retomada do conceito da aula anterior e depois passamos para a contextualização do que seria a aula atual, para finalizar com a conclusão que seria a atividade. Então foi uma aula que a gente passa por começo, meio e fim, ok? Obrigado!